Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje, sem brincadeira nenhuma, talvez seja um dos vídeos mais importantes sobre Google Ads para e-commerce aqui dentro desse canal, tá? Ele é um conteúdo com fundamento que, independente do momento que você esteja de escala, está começando, está muito mais, tá avançado, independente, esse fundamento, se você aplicar, se você entender e aplicar, ele pode te ajudar a destravar alguma coisa que esteja travada aí dentro da sua estratégia, tá? Antes da gente avançar com isso, eu quero te fazer um convite. Eu estou lançando a minha segunda turma de um treinamento de Google Ads específico para e-commerce, tá? Na próxima semana, e eu tô com o link, o primeiro link que está na descrição é um grupo em que eu vou lançar uma oferta de pré-Black Friday lá dentro. Tá? Se você tiver no momento, entra nesse grupo, acompanha tudo que eu vou falar lá e eu vou lançar as condições, os bônus, tudo lá dentro para que você possa ver se faz sentido para você no momento, mas eu tenho certeza que se você tomar essa decisão, ele é o melhor, sem brincadeira, ele é o melhor conteúdo. Eu fiquei um tempo fazendo, produzindo, com toda a minha experiência ali de 12 anos dentro de projetos de e-commerce, tá? Tempo esse que me permitiu ter resultados, como por exemplo isso aqui, ó. Isso aqui é um print de resultado de um cliente meu. Peguei aqui junho, fechado. Olha só, dentro só dessa campanha, R$240 mil investidos, com 2.150.000 faturados, retorno sobre investimento de 8,94. Uma coisa é você escalar, outra coisa é você escalar com ruas desse. Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu fiz isso? Dentro desse treinamento eu mostro tudo, todos os fundamentos, ideias de estrutura, mostro toda a estratégia, tudo que você precisa saber de lance, de como o algoritmo funciona, eu mostro tudo lá. Então se você tiver no momento, vai lá, primeiro link da descrição, tá? Quero até compartilhar com você, tem alguns feedbacks dessa primeira turma. Eu fiquei muito orgulhoso com o que eu produzi. Por exemplo, o Danilo aqui falando, os slides são bem explicativos, isso ajuda muito a compreensão. Outro fato que me ajudou muito e eu acho importante é saber os pontos importantes para obter uma boa performance. Você explica muito bem, fica muito fácil compreender. O Lucas aqui, ó, falando... legal aqui que ele pontuou, o melhor curso de Google Ads que eu já fiz, então tá vendo? Eu sou suspeito para falar, o Danilo tá colocando aqui. O Lucas, cara, do 0 ao 100K é o outro nível, uma didática muito boa, aulas curtas, diretas, cada detalhe é muito bem explicado. Depoimento sincero, conteúdo muito bom, estruturado de forma melhor ainda. E a Ana aqui, trouxe 3 só para não ficar muito longo, mas a Ana falando, Guilherme, tô no começo, mas já posso te dizer que conteúdo, a forma como você explica me fez entender o Google de uma forma que eu nunca tinha compreendido antes. Então eu tô de verdade bem orgulhoso, tenho certeza que pode te ajudar. Fica aí o convite. Tá ali o primeiro link da descrição aqui, é o grupo fechado, é o grupo que eu vou colocar toda a comunicação ali. Próxima semana eu vou disponibilizar a oferta, vão ter bônus para os primeiros, enfim, vai ser uma oferta bem atrativa para te ajudar aí a sair do ponto A para o ponto B. Beleza? Muito bem. Dito isso, vamos para o conteúdo. Isso aqui que eu vou te mostrar agora você não viu em lugar nenhum, porque fui eu que fiz. São os 8 principais pilares estratégicos que você precisa dominar na hora de criar uma campanha. E aqui eu vou te dar um contexto. Onde que as pessoas ficam com mais dúvidas na hora de criar uma campanha? É justamente qual região eu coloco, qual produto, com qual público. Fica uma grande interrogação. Se você não domina os fundamentos, fica uma grande interrogação na hora de você criar as suas campanhas. E isso, se você começa a fazer no chute, né? Existe um grande problema que é você queimar dinheiro, sendo que você poderia encurtar caminhos. Como assim encurtar caminhos? Eu te afirmo aqui, esses 8 pilares são os pilares que você precisa saber na hora de criar uma campanha. Você precisa ter de repertório na hora de criar uma campanha que vai justamente te encurtar esse caminho. Quando você entende isso, e aí é claro, para cada negócio, alguns deles eles vão ser prioritários, e tem alguns desses critérios aqui que eles servem para todos os negócios. Quando você tem isso como repertório, você consegue ser mais assertivo, assertiva, eficaz, tá? Eu vou dar exemplo, tá? Vou dar exemplo aqui. Eu trouxe 3 estratégias, 3 estruturas que você pode utilizar com base nisso. Primeira delas, na hora que você estiver criando sua campanha, uma performance max com as top regiões e os top produtos.
Tem muita gente que vem para mim e fala, Guilherme, eu coloco o Brasil todo com todos os produtos? É o melhor a ser feito? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Isso aqui que eu estou te falando com base nesses 8 pilares, top regiões e top produtos. Parênteses. Dentro lá do treinamento também, eu tenho uma aula que eu listo, tem uma tabela que eu listo por ordem de prioridade os principais testes que você deve fazer. Para todos os negócios, tá? Que serve para todos os negócios. Já vou dar um spoiler aqui. O primeiro teste é Performance Max com top regiões e top produtos. E aí, mais um spoilerzinho com um remarketing ali dentro de uma campanha de Demand Gen, tá? Esse aqui, por exemplo, com base nos 8 pilares, é uma estratégia que você pode seguir. Outra estratégia que você pode seguir, que você pode ter como alvo, por exemplo, top produtos, e aí o indicador de público você começa com os seus dados. Seus dados, principalmente se você tiver lista de clientes, porque isso você ajuda o Google a aprender mais rápido. Tá? Lá também no treinamento eu tenho uma aula só de públicos que eu explico uma coisa que eu chamo de hierarquia de priorização de públicos. É uma pirâmide que eu mostro qual é o público, o primeiro público que você deve testar, o segundo público que você deve testar em ordem de prioridade. Isso te encurta caminho. Você não fica gastando dinheiro com testes. Teste é importante? É, mas quando você tem um direcionamento, quando você tem uma metodização, fica muito mais fácil de você conseguir ultrapassar esse caminho. Você está me entendendo? Então, esses 8 pilares são repertórios. Outra coisa, uma dúvida que aparece direto no meu Instagram. Direto. Guilherme, com qual estratégia de lance eu começo? Maximizar conversão? Maximizar valor da conversão? Com ROAS desejado? Qual ROAS desejado? Aqui, um terceiro... esse aqui não está em ordem de priorização, mas uma terceira estratégia que você pode testar. E de novo, se você entende esses 8 pilares, você pode testar top regiões com top produtos, top públicos e você ter ali as variações de teste de lance. Pode rodar inclusive ao mesmo tempo. Maximizar conversão, maximizar o valor da conversão e ver qual performa melhor. E dentro lá, eu tenho uma aula também específica de lance, eu explico exatamente isso, que é uma coisa que eu chamo de escala de lance. Por qual começar? Maximizar conversão, depois maximizar o valor de conversão, depois de quanto tempo eu coloco o ROAS desejado, qual é o ROAS desejado, depois eu vou aumentando com quanto tempo. Quando você tem o repertório desses 8 pilares, você entende o que você deve fazer. E aqui, até entregando um quarto, porque eu acabei de lembrar, para ficar claro para você, uma estratégia que foi recentemente dentro de um cliente de moda fitness, só para te dar mais um elemento, por exemplo, aqui de persona, tá? Você pode testar, vamos supor aqui um contexto que você teste uma top região, com top produto, com top público, com a estratégia de lance de ROAS desejado, porque ele já tinha histórico ali. E aí você vai fazer variações por persona. Como assim? Você pode abrir um grupo de recurso para cada persona, e aqui eu vou dar o contexto que a gente utilizou. Uma loja de moda fitness que tinha basicamente 3 personas. Uma persona, uma atleta de alto nível, que vai para a academia para buscar máxima performance. Segunda persona, uma executiva que vai para a academia mais para se manter ativa. E a terceira persona, uma iniciante na academia. E essa loja ela vende para mulheres, principalmente. E aí, nesse cenário, a gente testa um grupo de recurso com a comunicação específica para cada persona. Por quê? Porque os motivadores de compra são diferentes. Vamos pegar o exemplo da mulher que busca alta performance porque ela é atleta. Obviamente que toda mulher quer o conforto ali da peça, mas ela, o que vai comunicar melhor, o que vai conectar melhor? Quando você fala que a peça, a roupa que ela vai comprar, melhora o desempenho dela na academia, melhora a performance. E aí o conteúdo ele tem que ser focado nisso, contextualizando ali exercício na academia, e aí focando mentalidade. Então, é um tipo de grupo de recurso que você pode testar com essa variação de persona. A segunda comunicação, pensando nessa executiva, segundo a pesquisa que foi feita, qual que era o principal motivador de compra dela? Conforto. Então ela quer estar confortável, ela já trabalhou o dia todo, ela quer ir para a academia, ter conforto. Então a comunicação
O produto é o mesmo, você percebe? O que muda é a comunicação. Quando você entende esses 8 pilares, e aí eu fecho o conteúdo falando exatamente isso, quando você entende esses 8 pilares, você tem repertório. E você não fica com uma grande interrogação na hora de criar suas campanhas. Beleza? Lá no treinamento eu explico cada item desse, dou exemplo prático, enfim, é um conteúdo bem profundo. Refaço aqui o convite para você, se você tiver no momento, tiver travado nas suas campanhas de Google Ads para e-commerce, eu reforço, é um treinamento específico para e-commerce. Se você quiser saber um pouco mais, primeiro link da descrição, tá lá o grupo que eu vou abrir a oferta lá. Espero que você venha comigo no curto prazo. Beleza? Por esse vídeo é só, um grande abraço, até a próxima.